Eu chamo a bibliofilia de loucura mansa. E quando me perguntam como é que surgiu a paixão pelos livros, a minha resposta tem sido que loucura em geral não se explica. E é com essa fala extremamente poética e verdadeira, dita pelo José Mindlin, autor do livro No Mundo dos Livros, que eu inicio esse vídeo para falar dessa obra incrível e de toda essa história linda acerca da pessoa única e importantíssima para o mundo dos livros, que foi José Mindlin. Ele que foi advogado, repórter, empresário, que inclusive fundou uma das maiores empresas do ramo automotivo, mas acima de todas essas funções, ele foi um apaixonado pelos livros e se tornou o maior bibliófilo do Brasil. Em 99, ele foi eleito pela Academia Paulista de Letras, em 2006 pela Academia Brasileira de Letras, então ele ocupou lugares muito importantes. Mas infelizmente em 2010 ele veio a falecer, mas esse livro e o vídeo de hoje quer falar sobre a importância e a relevância que ele teve em vida para o mundo dos livros. No Mundo dos Livros, nós acompanhamos a formação da biblioteca indisciplinada de José Mindlin, como o próprio autor costumava dizer, porque ela reflete muito bem o seu gosto literário. Eu chamo de indisciplinada porque muitas vezes eu encontrava coisas que me interessavam, mas que não se enquadravam nessas vertentes. Elas se aplicavam tanto ao Brasil como a livros estrangeiros, né? Então, eu achando que o livro é feito para a gente e não a gente para o livro, eu comprava esse livro indisciplinadamente, porque ele não fazia parte das vertentes. Quando isso acontecia com certa frequência, eu criava uma nova vertente. A gente sempre tem formas de se enganar a si mesmo, né? O Mindlin faz um panorama cronológico acerca da história dos livros e da sua história com os livros e como colecionador. Ele expõe fatos históricos acerca da leitura como correção e libertação. Ele fala um pouco sobre a censura, sobre o governo autoritário da época. Acompanhar Gutenberg com a multiplicação de exemplares, a invenção dos tipos móveis de impressão lá no século XV, que foi considerada uma revolução, é uma experiência única. A leitura que sempre foi privilégio da minoria através dos tempos. Enfim, a falta de acesso, mais a realidade europeia versus a realidade do Brasil, a exclusão social, a produção de livros e o acesso que vem durando mais de 550 anos. Sobre tudo isso, o José Mindlin divaga e conversa com a gente nesse livro. E quando eu digo que conversa, essa é uma característica que mais me agradou, porque a escrita dele é extremamente simplória, gostosa, e a forma com que ele expõe, ele dialoga com o leitor o tempo inteiro. Tanto que tem vários trechos que ele fala assim: você já leu esse livro? Então essa interação que ele busca fazer no livro é algo único. Além de fazer essa introdução sobre a história do livro e da leitura e falar um pouco de política e de sociedade de um modo geral, o mais bacana disso é acompanhar a história dele como leitor, como que surgiu essa paixão e como que ele foi construindo essa biblioteca que se tornou uma das mais importantes para o Brasil e, quiçá, para o mundo. Então aqui a gente acompanha desde o primeiro livro que ele ganhou na infância até a fase adulta, em que ele gostava de livros raros, ele gostava de garimpar em sebo. Então acompanhar a trajetória de um bibliófilo é uma delícia. Se você está com ressaca, por exemplo, eu acho que é um ótimo livro e é um livro para quem gosta de livros. Perceber o papel que a literatura teve para sua formação humana e intelectual é algo magnífico, porque eu acredito que a literatura tem esse papel, esse caráter humanizador. Entre os assuntos citados, ele cita o hábito como importância, então ele ressalta que todo o tempo livre que ele tinha, ele aproveitava para ler.
E acompanhar a fase dele adulta e a busca dele por livros raros e autografados. E durante essa busca de livros raros, ele menciona uma livraria centenária de Londres, que é a Meg's Brothers. E é muito interessante, tem um momento em que ele diz há um retorno, que ele foi para Londres, ele estava envolvido em um projeto da construção de uma livraria de livros raros, com um amigo aqui no Brasil. E aí ele foi para essa livraria para conseguir alguns exemplares. E aí, assim que ele chega, essa livraria ela tinha o hábito de receber os clientes na recepção. Isso era de praxe. E aí, quando ele chegou, a esposa, qual era o projeto, eles trouxeram 200 livros para ele examinar. Dos 200 ele não quis nenhum, eles levaram de volta, trouxeram mais 200, e dali o Mindlin tirou, sei lá, 2 exemplares. E depois ele trouxe mais 200, né? Os donos da livraria trouxeram mais 200 para ele examinar, e daí ele ficou com 3. O dono da livraria falou, olha, eu acho melhor você mesmo passar pelas prateleiras e escolher os seus próprios livros. E ele comenta que isso era meio que um teste. Era uma livraria muito conceituada, então não era qualquer pessoa que eles deixavam ter acesso. Mas aí quando eles viram que o Mindlin realmente era um bibliófilo e um apaixonado por livros, aí sim eles deixaram ele percorrer a livraria. A sua grande paixão era a garimpagem, apesar da biblioteca dele ser bastante extensa e diversificada, ele tinha uma paixão por livros que tratavam da temática brasileira, então ele construiu um acervo é ótimo, então ele construiu um acervo absurdo, de incrível e de único acerca desse assunto, que inclusive foi doada para a USP. E você percebe o amor de fato que ele sentia pelos livros. Então ele diz que ele presenteava os filhos dele com livros, ele veio de uma família de pais que já gostavam e que tinham o hábito da leitura, então ele sempre foi cercado de livros, ele buscava propagar a leitura e a literatura para o mundo e para as pessoas à volta dele. Então eu vejo de forma muito generosa essa doação que ele fez para a USP. E outro fato que é incrível é que durante essas 104 páginas, é um livro bem fininho, ele vai citando vários autores que foram importantes para ele cita várias obras. E, gente, eu fui anotando todos os livros que ele ia citando. E vocês sabem, deixa eu encontrar aqui, né? E vocês sabem quantos livros ele cita? Vou falar. 122 livros. Livros desde infantis até clássicos nacionais, estrangeiros, livros que foram importantes para a formação dele enquanto leitor e que, claro, ele divide e acha que os leitores e bibliófilos deveriam experimentar. Gente, a minha vontade foi de ler todos os 122 livros. Claro que eu não tenho todos eles, eu tenho só alguns, e a minha ideia era fazer um projetinho de ler esses livros. E aí me diga se alguém topa fazer esse projeto comigo. Eu tô pensando em disponibilizar essa lista para quem quiser também. E eu pensei em começar a ler com os livros que eu tenho aqui em casa. Então aqui ele cita Don Quixote, Madame Bovary, David Copperfield, enfim, várias e várias obras. Então, se você estiver animado em fazer esse projeto comigo, né, ler os livros em que o José Mindlin menciona nesse livro, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar disponibilizar lá no blog. Então aguardem, eu devo publicar em qualquer momento por aí. E é isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. É um livro para quem gosta de livros, então eu acho que se você está aqui agora assistindo esse vídeo é porque você, meu querido, gosta de livros, então busque lê-lo. Esse é um livro que eu nem comprei, na verdade eu troquei com Dot. Se você acompanha aqui o canal, você sabe que é um livro que eu falei. E espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de avaliar o vídeo e deixar aqui a sua opinião nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau!